Olá pessoal, professor Leandro, de volta aí para conversar com vocês sobre criação e manipulação de objetos. Agora que a gente já sabe como criar classes em Java, como estruturar essas classes, qual a sintaxe básica dessas classes, a gente precisa aprender como manipular os objetos dessas classes. A gente agora vai entender como atributos, métodos e construtores na estrutura de uma classe podem ser manipulados através de objetos. A gente já viu e estruturou uma classezinha chamada de automóvel, que tinha uma cor, um modelo, um atributo chamado de ligado, para dizer se ele está ligado ou não, e uma determinada velocidade atual. Esse meu automóvel que eu já defini tem 3 métodos e um construtor. A gente ainda não entrou em detalhes sobre como funciona esse construtor, mas a gente vai entender melhor justamente agora, quando for falar de manipulação de objetos. Bom, como é que a gente cria objetos? Respondendo à pergunta que eu deixei no ar na aula passada, um objeto é criado a partir de um operador, de uma palavrinha reservada chamada de new. Toda vez que eu uso um new e o nome de uma classe, eu estou pedindo para a máquina virtual criar para mim um objeto daquela determinada classe. Uma vez criado esse objeto, um espaço de memória reservado para ele é criado e nesse espaço reservado é armazenado os valores de cada um dos atributos e a possibilidade de executar um método em cima desse determinado objeto. Óbvio que a gente tem que lembrar que antes de criar um objeto é necessário que uma classe exista. Além disso, a classe, uma vez existindo e você for criar um objeto dela, você precisa executar um construtor. O construtor, como o próprio nome já diz, é o que é executado toda vez que você cria um objeto de uma determinada classe. Para eu criar um construtor, eu preciso definir o nome do construtor como sendo o mesmo nome da classe. Então, essa palavrinha a gente ainda vai ver com mais detalhes em outra aula, na próxima aula, entender a diferença de private e public. Mas, por enquanto, vamos abstrair desse detalhe. Dentro do construtor, no corpo do construtor, eu vou definir um conjunto de instruções para inicializar o meu objeto, para colocar valores, para executar qualquer coisa que eu precise dentro do meu objeto. Essas são informações necessárias aí de acordo com o contexto que você vier a trabalhar. Então, para eu criar um objeto de uma classe, 3 coisas acontecem depois que eu executo o new. Eu uso new, nome da classe, e esse pedacinho aqui vai invocar alguns possíveis parâmetros no construtor. A gente vai ver um hands-on daqui a pouquinho, colocando o código na prática disso funcionando. O new é a palavra reservada que justamente ordena a criação do objeto. 3 coisinhas acontecem. A máquina virtual cria um espaço de memória para aquele determinado objeto e armazena uma referência para ele. A máquina virtual executa o construtor e inicializa os valores dos atributos, e no final da execução do construtor, a máquina virtual devolve uma referência para ser utilizada pelo programador. Você pega essa referência e pode fazer alguma coisa. Você pode guardar numa variável local, você pode guardar num atributo, você pode manipular essa referência, invocando métodos e alterando valores dos atributos do seu objeto. Uma pequena observação: se a classe apresentasse mais de um construtor, o construtor a ser executado após o uso do new seria equivalente àquele com o mesmo número de parâmetros que você passou aqui na hora do construtor, certo? Então vamos para um exemplo bem simples aqui, um hands-on disso. Temos aqui um Eclipse aberto com a classe automóvel. Veja que eu deixei em 2 telinhas aqui a classe automóvel, já do jeito que a gente escreveu, atributos, construtores, métodos. E aqui do lado, uma outra classe. Vejam que essa outra classe está dentro do mesmo projeto aqui, certo? Essa outra classe que eu estou chamando aqui de teste simples conta. E essa outra classe não vai ter nenhum atributo ou construtor. Ela vai ser simplesmente uma classe com o método main. Só para a gente separar o código da classe automóvel da classe que executa efetivamente um método main. Nesse cara aí sim eu posso criar um objeto. Como é que eu crio um objeto? New automóvel. E ele cria para mim um objeto. O que é que eu vou fazer com o resultado da execução dessa expressão? Eu vou guardar numa variável local. Toda variável em Java
é fortemente tipada, salvo exceções de algumas versões mais novas de Java que permitem vars, permitem variáveis que não são tipadas. Mas vamos falar isso em outro momento. Eu crio uma variável automóvel, vou chamar ela de meu carro, recebe new automóvel. Feito isso, eu estou armazenando a referência desse objeto nessa minha variável local dentro do meu método main, que está dentro dessa classe. Certo? Então, essa variávelzinha local aqui, ela só existe dentro do escopo do método main, e com essa variávelzinha que eu vou conseguir manipular o meu carro. Certo? Digamos, eu vou fazer aqui meu carro e usar o ponto. No momento que eu uso o ponto, vê o que acontece. Essa ferramenta de desenvolvimento, a IDE, o Eclipse, abre para mim aqui um completador de código. Você quer acessar o atributo cor, você quer acessar o atributo ligado, você quer acessar o atributo modelo, você quer acessar o método acelerar, o método frear, o método ligar. Então, a partir de um objeto, agora sim, a minha classe ganhou vida, eu posso fazer meu carro ponto modelo recebe um determinado valor. Quando eu faço isso, esse espaço de memória vai ter o seu valor do atributo modelo alterado para ser Go. Meu carro ponto ligado, ou meu carro ponto cor, recebe azul. E eu também posso executar métodos a partir desse carro. Meu carro ponto acelerar. No momento que eu executo esse método acelerar, o que está acontecendo aqui? Dentro do escopo deste objeto e somente neste objeto, o método acelerar é executado. Ou seja, quando eu estou executando esse pequeno programinha de criar o objeto e executar esses caras e depois chamar o método acelerar, meu carro vai ter a velocidade ainda zero. Meu carro ainda está zerado, ele está parado. Quando eu chamo o método acelerar, vê o que acontece? Nesse objeto, esse pedaço de código é executado. É bom lembrar que no momento que eu crio esse objeto, o que está acontecendo nesse pedacinho de código aqui? O construtor é executado. Esse cara aqui é executado, ou seja, meu carro inicialmente vai ter uma cor amarela, vai ser de modelo Go e vai estar inicialmente desligado. Ligado recebe falso. A velocidade vai ser zero. No momento que eu saio alterando, eu vou alterar isso aqui para outro nome, só para a gente saber. Eu mudo o meu modelo, mudo minha cor e acelero o carro. Acelerar executa esse pedacinho de código, que altera a minha velocidade para ser a velocidade atual, que inicialmente era 0, para ser mais 10. Eu posso fazer isso com vários objetos, certo? Eu posso criar vários objetos. Então, se eu criar aqui um novo carro, que eu vou chamar aqui de outro carro, nada impede que esse meu outro carro agora tenha outra cor e tenha o método acelerar também invocado. Então, esse cara aqui vai ser um outro de outra cor. E eu acelero ele duas vezes, de propósito. No meu carro eu acelero somente uma vez, no outro carro, outra referência, outro objeto, outro espaço de memória, eu estou acelerando ele duas vezes. Somente para a gente ver o resultado desse programa, eu vou imprimir sysout, mandar imprimir meu carro, ponto velocidade atual, estou acessando a velocidade atual, e vou fazer o meu outro carro, ponto velocidade atual. Estou acessando somente um atributo desse meu objeto. Quando eu salvo, vi a brincadeira, vou mandar tocar, e aqui embaixo sai o resultado do meu programinha, com a velocidade atual do meu carro é 10 e a velocidade atual do outro carro é 20. Beleza? Bom, a gente poderia fazer outros e outros exemplos, como um exemplo de uma classe conta. Imagine uma classe conta, e eu vou deixar aqui um outro teste em aberto, para a gente visualizar. E essa classe conta a gente vai usar várias vezes durante o nosso curso, certo? A classe conta, digamos que a classe conta tem dois atributos, um número e um saldo, e a classe conta tem um construtor que inicializa o saldo com 0 e o número com um valor padrão como 000-0.
Quando um número vai ser representado como string, eu estou colocando entre aspas duplas, tá vendo? Eu estou definindo aqui dois métodos, um método creditar e um método debitar. O método creditar recebe como parâmetro um determinado valor e o método debitar recebe como parâmetro também um determinado valor. O que é que eu faço no creditar? Pego o saldo atual e somo com o valor que me foi passado. O debitar subtrai o valor. Para eu criar uma conta, mais uma vez, conta minha conta, nome da variável, recebe new conta. Feito isso, o que está acontecendo aqui? Esse pedacinho de código executa o construtor da minha classe. O saldo 0 e o número, esse aqui que a gente está vendo. Com a referência à minha conta, eu posso fazer minha conta.creditar. E o creditar, veja que ele está esperando um determinado valor. Quando eu passar aqui um determinado valor 50, automaticamente a conta vai ter o seu valor alterado. Minha conta ponto saldo, só para eu acessar esse cara, mandar imprimir o saldo da minha conta e a gente vai ver que ele vai ter o saldo alterado para 50. Tá? O resultado do meu saldo, certo? Bom, somente para finalizar, alguns detalhes em relação à nossa instanciação de objetos. Bom, depois de aprender a criar, a gente pode criar um objeto, a gente pode manipular esse cara de três formas: armazenar a referência, executar ou invocar métodos, foi o que a gente fez, a gente armazenou na variável local e executou, invocou métodos em cima de um objeto, ou a gente também pode passar a referência desse objeto para alguém, certo? Todo objeto é armazenado em memória como uma referência, tudo é uma referência. Lembre-se que a gente está trabalhando orientado a objeto. Referências também podem ser armazenadas em variáveis locais ou em atributos. Atributos também podem armazenar referências, certo? Então, de uma forma genérica, quando eu faço conta C recebe new conta, eu estou automaticamente fazendo com que C, essa variávelzinha, esteja recebendo uma referência da classe conta, ou seja, um objeto instanciado do tipo conta, e vai ser armazenado na minha variávelzinha. Eu estou chamando aqui de C. Beleza, pessoal? Até a próxima e a gente vai falar um bocado mais sobre detalhes de atributos, métodos e construtores na nossa próxima aula. Na próxima aula a gente vai ver mais detalhes sobre atributos, construtores e métodos, além de pouco mais de detalhes sobre manipulação de objetos. Para você que está acompanhando esse curso, deixa o seu like para a gente saber melhor aí como é que está as estatísticas do canal, como é que está o acompanhamento de vocês assistindo nossos vídeos. Valeu, galera. Até mais.